Eu sou o Bruno Pereira. Eu te ensino a fazer R$ 10.000 por mês, resolvendo a sua saúde emocional. Bom, hoje eu vou falar de um assunto bem interessante, bem importante para a gente no dia a dia, que chama gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é uma performance que a gente começa a avaliar aquilo que desengatilha dentro da gente. Que informação é aquela que vem através de imagem, de comunicação, de comunicação não verbal ou verbal. O que desengatilha dentro da gente essa informação? O que acontece com a gente quando a gente recebe os gatilhos, tá? Os gatilhos mentais, é um estudo do marketing, das copywriters, e todo o processo hoje de divulgação, desenvolvimento. Então, o gatilho mental, ele é uma coisa tão importante a gente compreender, porque isso vai reverberar dentro da gente uma informação, uma imersão de vida. Para a gente entender melhor sobre essa questão dos gatilhos, é necessário a gente entender o que a gente está autorizando dentro de nós aquele comportamento. É necessário entender o porquê que a gente recebe uma informação lá fora, que isso desengatilha dentro da gente essa informação e qual é a autoridade? Qual é a autoridade? Que permissão que você está dando para que você vai viver nesse lugar? É com raiva? É com rancor? É com dor, sofrimento? Então eu quero falar hoje muito da questão do gatilho, porque tem muitos gatilhos que vêm por aí que nos traz informações que a gente acessa esse sofrimento, acessa essa dor. Então, para a gente compreender melhor essa questão do gatilho, é necessário a gente entender o contexto geral da nossa forma de pensar, sentir e existir. Bom, dentro do traço das personalidades, né, dentro dos traços das nossas funções, a gente tem espelhos, tá? Os espelhos é a nossa construção de vida, o que a gente recebe, as identidades que a gente recebe dos nossos pais. Então, toda a informação que vem através dos nossos pais, até ali começando na gestação, depois até os 5 anos, a gente fala isso do que? Informações primárias, são as primeiras que estão chegando. São elas que começam a gerar uma história, gerar um processo de identificação, para separar a informação, se ela faz sentido ou não para quando você recebe. E como a criança ela é extremamente genuína e ela extremamente está aberta a aprender o mundo através dos pais, ela recebe todas essas identidades, todas essas informações que vai agregando dentro da memória dela aquilo que realmente para ela é importante, tá? Tem coisas que para a criança, que a gente depois fala de podas neurais, não tem mais algo mais importante para ela. Ela acaba olhando para aquilo como algo não necessário. Mas outras questões, como traumas, choques e até momentos inspiradores, isso marca, isso carimba a história da criança. Então, aquela informação que chegou até ela, até aquele momento, a situação que ela está passando, marcou a história de vida daquela criança. E aí cria-se o quê? Uma memória emocional. Essa memória emocional pode ser sofrida ou pode ser boa. Essas memórias emocionais, logo no começo, logo quando criança, a gente chama isso de traumas primários, porque foi o primeiro trauma que essa criança passou e ali marcou, carimbou profundamente essa criança. Então, esses traumas ou choques que ficaram em estado hipnótico na criança marcam profundamente essa memória. E aí a gente vai entendendo os gatilhos mentais que vêm no dia a dia, que faz você lembrar essas memórias sofridas, que faz você entrar nesses momentos doloridos, difíceis e obstáculos que você acaba entrando, que a gente chama de imersão. Você fica preso naquele obstáculo, preso naquela questão, porque existe traumas mal resolvidos, buracos profundos na nossa memória, que a gente acaba entrando, sendo absorvido, a gente entra nesse jogo. Então, aqui é necessário a gente compreender que os gatilhos mentais que são usados hoje, eles servem muito para fazer a gente ficar no estado hipnótico. O que seria isso? O estado hipnótico é um estado de transe. E o estado de transe, ele te leva ao quê? A ficar preso naquela situação, naquele jogo emocional.
Ele pode te levar a um estágio, por exemplo, a um estágio bom, né? Um estágio de uma informação boa que veio e você começa a lembrar, começa a se identificar, começa a se inspirar, admirar. Ou ele pode também levar a estágio do quê? De raiva, de ódio, de justiça, de um monte de coisa. Então, hoje, eu entendo que a televisão, a comunicação em massa, rádio, depois, isso lá atrás, e hoje tem a internet, hoje tem várias plataformas de internet, as pessoas que vendem seus produtos, as pessoas que oferecem o seu serviço, muitas das vezes elas trabalham com esses gatilhos mentais. E o que mais chama, que a gente chama de engajamento, que é aquilo que faz a pessoa ficar mais presa na situação, que é a informação que chega e faz você ficar ali atento a ela, os gatilhos que eles dão nome, são gatilhos que eles acabam sendo construídos, eles fazem uma ressonância de gatilhos. Geralmente não é um gatilho mental, são vários, tá? Então, assim, qual é o gatilho hoje que é mais usado no marketing digital? É o gatilho da escassez, né? Aquilo que, tipo, nossa, eu preciso desse ouro, preciso desse diamante. Então, isso é muito usado no marketing, né? O gatilho da história, contar a história, falar sobre o que aconteceu com aquela pessoa, o que ela passou, o que ela sofreu, o que ela teve que crescer, né? A história do herói, aquela coisa toda para ela alcançar o objetivo dela. O gatilho da prova, que é o gatilho do que mostrar que aquele serviço que foi feito realmente é relevante, realmente resolveu a vida daquela pessoa, e aquela pessoa ela é a prova do serviço quem está oferecendo, aquela pessoa ou outras pessoas. Gatilho da prova social, quando você vê lugares com fila, você nem sabe o que está acontecendo lá, mas é uma fila e isso já gera o que dentro da nossa mente, que esse lugar é bom ou alguma coisa está acontecendo que eu gostaria, que aí gera um outro gatilho, chama da curiosidade. Então, são vários fatores, são vários gatilhos que são usados no marketing e na expressão hoje da comunicação em massa. Mas existem outros gatilhos que não são falados pelo marketing e que é importante você saber, que é o gatilho do sofrimento, né? O gatilho que faz você sofrer e faz você ficar num ambiente e ficar intoxicado nele. Você fica preso e fica intoxicando ele dentro desse ambiente, fica sofrendo, fica agindo dentro, fica preso naquela situação. Então, o gatilho do sofrimento e dos traumas te traz, sim, muitas questões e faz você, muitas das vezes, buscar a justiça. Por quê? Não é justo, eu estou com raiva de situação, ou eu estou querendo que isso seja resolvido, a pessoa pague por isso, quem está fazendo esse mal comigo, eu preciso que cumpra essa justiça. Então, que não é uma justiça justa, que eu quero dizer assim, de você fazer uma ação correta que vai colocar a ordem do amor. É uma justiça de vingança, tá? Essa é uma justiça que a gente chama de justiceira, que leva a pessoa ao quê? A se vingar da situação, a querer se vingar, que quem fez isso, ela quer realmente pagar, que a pessoa pague por isso com dor e sofrimento, tá? Então, assim, hoje, o que eu vejo nas televisões e por aí, e o que eu vejo que realmente chama atenção em séries que as pessoas estão vendo, é o gatilho da justiça. Tá? Esse é um gatilho que as pessoas querem que, no final, que aquela pessoa pague pelos erros dela, que ela sofra as consequências, que ela faça e passe por aquilo tudo de errado que ela fez com as outras pessoas, isso é usado na novela, isso é usado hoje na política, isso é usado em todos os lugares. E o ser humano fica extremamente imerso nisso. O ser humano fica hipnotizado pela situação. Enquanto a justiça não é feita, não se termina a conversa, não termina o jogo que está sendo trabalhado ali. Pode ser jogo de poder, jogo de vingança, jogo de vitimismo, quem é vítima, quem é inocente, quem que está fazendo certo ou errado. Então, esse processo hoje eu vejo muito, mas muito, nas mídias sociais. Vejo muitas pessoas querendo defender aquela pessoa que ela acredita que é a certa. E se ela acredita que é certa, ela quer justiça, ela quer que aquela pessoa faça justiça. E quem disse que isso é saudável, tá? Isso que eu quero que você avalie. Não estou dizendo que um é certo ou outro é errado, mas isso gera na mente humana um estado hipnótico de vivida.
A pessoa fica falando, não, o meu é melhor, o meu vai resolver, o meu é melhor. Então, assim, isso na política, tem na religião também. Minha religião é melhor, a minha religião é certa. E se não faz o que minha religião manda, vai ter justiça, né? Então, o gatilho da justiça é algo hoje extremamente forte na vida cotidiana humana e ele deixa as pessoas o quê? Envenenadas, com raiva e podendo até gerar conflitos e guerras. Isso é algo que é importante o ser humano compreender. É importante a gente que estuda sobre desenvolvimento humano entende que o que vem de lá fora desengatilha o que vem aqui dentro. E se vem aqui dentro, é minha autoridade aceitar, viver essa informação ou não aceitar, dizer, não quero viver isso. Isso me faz mal, isso para mim é tóxico. Né? Eu tive várias questões de clientes que estavam deixando a vida da família sem dinheiro para falar de política, falar de religião. Né? Deixando botar comida em casa para ficar gastando todo o tempo da energia dela em política, por exemplo. Falando sobre justiça social, um monte de coisa. Então, é importante você compreender que a justiça social, o gatilho da justiça, que as pessoas acabam vivenciando, ela deixa você extremamente imerso na situação. Você fica em estado hipnótico e acredita que isso é o certo. E aí que eu gosto da ciência. Aí é que eu gosto do estudo, tá? Por que eu gosto da ciência? Porque a ciência ela estuda a tese. O que realmente isso é saudável e que realmente isso é doentio. Então, quando a gente vai compreendendo que esse estado de imersão é doentio, tem gente que chama isso de fanatismo, mas eu chamo de estado doentio de consciência, aquela pessoa está autorizando dentro dela viver na doença, viver com ódio, com raiva, com a necessidade de julgar o que é certo e errado, a necessidade de colocar os pingos no i, a necessidade de dizer, é isso que eu penso, e essa pessoa defende o que eu penso. Tá? Então, assim, olha, isso, cara, é isso aí, gente, eu quero que você pense muito, tá? Pense muito sobre o que eu estou falando. A televisão, todas as mídias usam isso. Seja a favor do que você pensa, seja contra o que você pensa. Isso está nas novelas, isso está nas séries, isso está em programas de rádio, televisão e até mídias sociais, que é a internet, as notícias que chegam lembrando a situação de justiça. Se aquela notícia é falsa ou verdadeira, isso é uma outra questão. O que a gente tem que avaliar se aquela notícia desengatilha na gente a sensação de quê? De raiva, de ódio e que a gente quer que a pessoa pague por isso, que ela sofra. E olha, é super natural, eu não me sinto diferente porque eu conheço isso, porque também sou ser humano. Mas é necessário até quanta energia, quanto tempo você está gastando da sua vida para alimentar essa sensação de raiva, de ódio e de pagamento, que a pessoa tem que pagar aquilo. Porque se a gente parar para avaliar, a gente tem muito tempo para construir muitas outras questões. E uma das questões que eu quero aqui te dar a dica, né, que eu quero dar a dica do passo a passo, no final da live eu vou falar sobre isso. Como você quebrar essa sensação de ódio, de justiça, o gatilho que desengatilhou você, informação de que você tem que fazer aquelas pessoas pagarem, a sua raiva está te dominando. Como quebrar isso? No final dessa live eu vou explicar o que você pode fazer, o passo a passo, que isso vai te ajudar a resolver essa questão. Então, assim, muitas das vezes a gente precisa entender o que se passa na cabeça do ser humano. E eu vou explicar a você uma história que eu tive com o cliente recentemente sobre justiça. Por exemplo, essa história, isso pode acontecer com você. É com o pai, né? Esse pai era extremamente agressivo, extremamente arrogante, extremamente dono da verdade. Ele impunha tudo que ele pensava, tudo que ele achava, que era para ele aquilo era o certo. E que aquela criança tinha que trabalhar desde os 10 anos de idade. Que ela tinha que trabalhar, que aquele era obrigação, que estudar era coisa de gente errada na vida, que não daria certo. Essa era a visão do pai. Não estou dizendo que o estudo é saudável ou não, depende, é relativo também. Mas estou dizendo que era a posição do pai, que ele era o dono da verdade e fazia o seu filho sofrer trabalhando e vendo
as outras crianças estudando. Ela queria participar, tem uma coisa que a gente chama de gatilho, voltando em gatilho, chama gatilho do pertencimento. Quando criança, a gente quer pertencer àquele grupo, até como adulto, mas quando criança a gente quer participar, quer ir para a escola, quer junto com essas crianças. Mas o pai arrogante, extremamente na posição de ser pai, ele não quer que aquela criança participe de nenhum grupo, em que ela não tem que estudar, que ela tem que trabalhar. Isso marcou profundamente esse adulto hoje, acho que está com uns 40 e poucos anos, profundamente marcou essa pessoa. Por quê? Porque quando ele quis estudar, ele quis realmente desenvolver a sua inteligência, e ali ele tinha como a escola como informação para desenvolver a inteligência dele, e na roça ele não tinha como ter conhecimento para desenvolver a sua inteligência. Ele começou a criar o quê? Uma raiva profunda pelo pai. E o pai fazendo ele trabalhar. E ele começou a sentir o quê? Uma pessoa sentiu humilhação por não ter conhecimento. Ele tinha medo de ser humilhado, ser exposto, que as pessoas falaram que ele não é capaz. E aí nessa situação dessa história, e assim, vou falar aqui sobre história, não vou falar nome porque não importa, importa realmente o conteúdo. Então, em relação a essa história, quando essa pessoa foi fazer um vestibular, mas não estava querendo fazer, fez porque um amigo pediu para ir. Ele, tá bom, vou fazer. Quando ele foi fazer o vestibular, e ele foi sem pensar que se ia dar certo não, ele foi lá só para ajudar um amigo. Ele fez e passou no vestibular, sem aquela pressão, sem aquela memória de justiça com o pai, a raiva que faz ele lembrar de toda a situação que ele não tinha conhecimento por causa do pai. Quando ele tirou essa história dele, ele fez o vestibular, porque ele foi para ajudar um amigo, ele foi para uma missão de apoiar esse amigo. E ele passou. E ao contrário do amigo que estudou um ano inteiro, passou um ano inteiro estudando, não passou. E o amigo ficou com raiva, ficou com ódio, e falou assim, tá vendo esse cara que... O amigo dele falando para ele, tá vendo você não estudou, não fez nada e passou, e eu que estudei o ano todo e não passei. Aí veio o gatilho do sofrimento para essa pessoa. Por quê? Ele estava ouvindo ali o pai falando que o estudo não era uma coisa boa, né? E aí ele veio a raiva, o ódio de novo, o sofrimento. Colocou ele num estágio assim, anos e anos preso dentro de casa, né? Que aí ele entrou no vestibular, ele passou, depois ele começou a sofrer mais e mais, entrou na dor dele, até um dia que ele, vamos dizer assim, saiu da casinha e ficou anos em casa. Então, essa história que eu tenho de um paciente, de um cliente, estou passando para você porque os gatilhos desengatilham nossas memórias sofridas e nossos traumas. Então, muitas das vezes, as informações dentro do trabalho, dentro de casa, no casamento, dentro de grupos de amigos, pode desengatilhar em você a dor e o sofrimento profundo, ou a questão da justiça fazer acontecer aquilo que você acredita que é o certo. Não quer dizer que isso é saudável, mas acredita que é o certo. Fazer que as pessoas aceitem isso e entrar em conflito com as pessoas por causa disso. Ou você procurar ter o autoconhecimento. Entender que são só informações que estão me levando a algum lugar. E que tudo isso que eu estou recebendo são interessantes pontos de vista. Por que a gente fala interessante ponto de vista? Porque dessa maneira eu olho os gatilhos como interessante, mas nada mais do que eu tenho autoridade de dizer que isso realmente não é bom para mim. Porque no final da história, de quem está em conflito, quem está brigando, quem está xingando, quem está batendo, você está escolhendo, porque é a autoridade sua acessar isso dentro de você. O cérebro que a gente chama, o cérebro reptiliano, que é o instinto do quê? De sobrevivência, que lá está dentro de todo ser humano esse instinto. Que eu preciso defender aquilo que é certo e eu vou brigar com unhas e dentes. Então o cérebro reptiliano está lá presente, estimulando dentro da gente o senso do que? De justiça. O senso dessa justiça que precisa ser feita. Tá? Então assim, tem todo um processo de desenvolvimento, de marketing, de comunicação para desengatilhar em você a sua dor. As suas questões, tem todo um processo. Então, quando você passa por esse processo no dia a dia, é importante você avaliar se você está preso, por exemplo, vamos falar de gatilho de justiça no trânsito. Ok, você está dirigindo, vem alguém, fecha você. Vem alguém, buzina nas suas costas e começa a dar farol.
vem alguém, fala para você, sai da frente, ô burrão, né? E aí você fica estado do quê? De ódio, de raiva, eu não sou burro, eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa, eu sou competente, eu sou capaz, eu vou mostrar para eles que eu sou bom, e aí você entra nesse jogo. Esse jogo, ele vai desengatilhando dentro de você, vai aumentando a intensidade e vai vindo com essa energia de justiça, de vontade de dizer a verdade, o que você é, o que você tem que mostrar que você é e tudo mais. Então, todo esse processo de gatilhos mentais é importante ser avaliado por nós. Todos nós precisamos avaliar se aquilo que a gente está passando é algo saudável, se é algo que faz bem. Porque se você recebe uma informação, seja ela verbal ou não verbal, ou visual, você precisa avaliar se isso está te fazendo bem, se isso está te ajudando a cumprir a uma vida saudável, se isso está te levando a uma inspiração, uma admiração, ou uma paz, uma harmonia, um equilíbrio. Se todas essas informações começarem a somatizar dentro de você coisas saudáveis, você precisa avaliar isso como uma coisa boa, que você pode tomar na vida. Agora, se nós, seres humanos, estamos acostumados a ser pessoas justiceiras, que querem fazer as pessoas pagarem, que as pessoas têm que fazer o que é certo, aquilo que acreditam que é certo, se a gente entra nesse circuito, esse circuito é perigoso e esse circuito sempre está na mão daqueles que manobram a massa, aqueles que têm conhecimento para despertar no ser humano essa sensação de justiça. E ele sempre faz, as pessoas assim fazem geralmente para manter o poder, tá? Para manter o controle. E isso é todo, a televisão também faz isso, a rádio faz isso, a mídia faz isso. Por quê? Porque ainda está no ser humano esse instinto reptiliano, do cérebro reptiliano, de fazer justiça com a própria mão, com a mente e tudo mais. Eu falei várias vezes aqui sobre justiça, porque eu quero que você veja, que você sinta profundamente o que acontece com você quando você entra nesse estado de consciência, esse estado de mente, de sentimento. O que acontece com você quando você está nesse lugar? Porque você, no fundo, fica imerso, preso nessa situação e acredita que isso é o correto. E que quando a gente acredita, isso quer dizer, eu autorizo que isso em mim possa acontecer. E aí, vou pegar aqui sobre futebol, por exemplo. Quando o meu time perde, ou quando o meu time ganha, quando eu sou zoado, quando eu não sou zoado, eu autorizo ficar com raiva, me autorizo, porque não acho certo. O time não jogou bem, não fizeram o que tinha que fazer, e eu acho certo ficar com raiva. Então, você dá essa autoridade para você. Você autoriza em você ficar mal com a religião, com o esporte, com a política, com a ciência, com a informação que vem do mundo. Dentro de nós, a gente tem essa autoridade. Por quê? Porque você quer justiça. No fundo é isso. No fundo você quer o que é, as coisas sejam colocadas no lugar certo. E quem disse que é certo, né? A gente tem que avaliar profundamente. E aí eu gosto do estudo, eu gosto da avaliação, eu gosto da análise, né, do processo para verificar a quantidade de informação que ali foi feita com um processo de vida, o quanto isso vai ser saudável ou não saudável. E quando a gente fala saúde emocional, a gente fala de efeitos colaterais. Porque tudo que eu estou emocionalmente vivendo, eu tenho efeitos colaterais na minha vida. Eu passo por esses efeitos colaterais. Eu passo e sofro as consequências deles. Então, aí que tá as pessoas que vivem ranzinza, com rancor, com raiva de todo mundo. E o corpo vai cada vez mais ficando adoecido, né? Ele passa pelo processo de doença emocional, por depois para a doença corporal. E aí vem as consequências financeiras, que também é uma outra doença na vida. Por quê? A pessoa foca no tempo dela na raiva, todo o tempo nela na justiça, esquecendo que ela precisa pagar contas, esquecendo que ela precisa colocar dinheiro dentro de casa, alimentar os seus filhos, alimentar a sua vida, dar condições e recursos para que ela possa viver uma vida mais leve. Só que todo o tempo daquela pessoa, ela está mais presa de ser justo, de viver na justiça, do que viver uma vida saudável. Então, quando a gente compreende
que quando a gente está num estado imerso da raiva, do que aquilo que as pessoas dizem que é o certo, a gente não está focado naquilo que traz realmente coisas boas na nossa vida, que é o recurso financeiro, o dinheiro. Faz você comprar uma viagem, faz você comprar uma roupa que você quer para o seu filho, para sua esposa. Então, se a gente perde nosso tempo com o gatilho da justiça, você está perdendo dinheiro, você está perdendo vida, está perdendo saúde emocional. Então, é muito importante a gente avaliar os gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais da justiça e do sofrimento é o que faz as pessoas viver a vida hipnotizada pelo jogo doentio, que eu chamo dos ganhos secundários, que Freud chama, né? Os ganhos secundários estão ligados a esses gatilhos, porque é um jogo já acostumado dentro da mente humana. O ser humano está acostumado a viver nesse jogo, porque ele quer, no fundo, mostrar que ele é bom, que ele está correto, ele quer mostrar para a sociedade que o que ele está fazendo é o certo. Mas, muitas das vezes, a raiva, o jogo doentio, faz a pessoa perder dinheiro, faz a pessoa perder o casamento, faz a pessoa perder prazer, faz a pessoa ter frustrações, bloqueios, preocupações, um monte de coisas extremamente doentias que faz a pessoa sofrer com os efeitos colaterais. Exatamente são esses pontos que a gente precisa separar o joio do trigo. Então, o que está chegando até mim, que está desengatilhando essa informação, que me leva a esse estado de consciência, esse estado de sentimento, de emoção, ou de emoções. O que realmente importa. Gratidão, Bruno. Minhas sessões de constelação foi muito importante, divisor de águas, que destravou vários aspectos da minha vida, pessoal, principalmente, e profissional. Legal, Felipe, legal. Vamos saber isso. Eu fico muito feliz mesmo de levar você uma vida saudável e que isso realmente importa. Porque o que realmente importa é levar a pessoa a ter uma vida saudável. Ela saber que ela é capaz de proporcionar para ela mesma uma vida feliz e para a família também. Não tem preço isso, gente. Isso não tem valor. É um valor que não mensura financeiramente. É algo mais profundo. E a gente está tão preso em coisas que não levam a nada e dão total... se você analisar aquilo que não leva a nada, vamos somar, né? Pensamentos negativos, comportamentos de procrastinação, comportamentos que não levam a uma sensação de amor, de harmonia. Tudo isso que desarmoniza a gente faz a gente perder o nosso tempo, né? Faz a gente perder a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Então, essa live de hoje eu quero deixar muito bem claro que os gatilhos mentais, eles são usados, eles estão por aí, né? São usados em todos os meios de comunicação em massa. Isso é muito importante você entender. E os gatilhos mais usados na comunicação em massa é o da escassez, que as pessoas vivem com medo de não ter nada, e o gatilho da justiça, que é que você tem que ser justo, você tem que fazer justiça com as suas próprias mãos. Isso manobra a massa, isso é um grande potencial de manobra de massa, e que leva as pessoas a brigarem em bar, em família, grupo de amigos, leva as pessoas viver imersa nessa situação. Eu vejo gente que eu conheço assim na internet que vive falando só de política e só de coisas de raiva que a política que está acontecendo na política. Se a pessoa está ganhando dinheiro com isso e está colocando dinheiro em casa, aí eu até falo, se isso está te trazendo benefícios, está colocando dinheiro em casa, está fazendo você ser uma pessoa bem-sucedida e que você está conseguindo trazer recursos para botar o pão dentro de casa, tudo bem. Mas eu vejo pessoas que estão desempregadas, não trabalham, estão paradas no tempo, com raiva da política, raiva de governo, falando aquilo que é certo, não colocam dinheiro em casa e fica gastando toda essa energia nesse lugar. E deveria estar o quê? Caçando outras coisas, caçando outras formas de colocar dinheiro em casa. Eu vejo. Eu não estou falando, eu estou vendo nas redes sociais gente desempregada fazendo isso. Não está trabalhando. Então, por que estou falando isso? Porque a pessoa está tão imersa no senso de justiça que ela acredita que é aquilo que é saudável,
mas é porque acredito que ela fica presa naquela situação. Então, como eu estudo muito a mente, como eu estudo o processo hipnótico da mente, é importante a gente entender qual é o joio e qual é o trigo, o que vai fazer bem e o que vai te fazer mal. É importante você avaliar isso. Não é questão de direita e esquerda. Não é dizer que a direita está certa e a esquerda está errada, ou que a esquerda está certa e a direita está errada. Não é uma questão dessa. É uma questão do gatilho da justiça, que alimenta o conflito e a guerra de poderes, entre poderes, quem manda mais. Que a gente chama do jogo do poder, da vingança e do controle. Isso é um vício emocional que é trazido dentro da criança. Então, assim, quanto mais a gente vai compreendendo, quanto mais a gente vai entendendo que a gente, sim, passa por um processo de controle coletivo, por crenças coletivas, depois de crenças coletivas, crenças familiares, quando a gente passa por esse processo de fidelizar essas crenças, porque a gente acredita que isso é o certo, que a gente está fidelizando. Não, eu estou fidelizando a minha mãe. Não, estou fidelizando. Meu pai era assim, eu sou igual ao meu pai. Mesmo que eu não queira, mas eu sou igual a ele. Por que acontece isso com você? Você já parou para perguntar por que você tem que fidelizar? Por que você acha que isso é ser bom? Quem disse que isso é realmente ser bom? Né? Aí vem a ciência do Bert Hellinger, né? Das ordens do amor. Aí ele fala da hierarquia, aí ele fala do pertencimento e do dar e tomar. Aí ele fala da hierarquia assim o seguinte, o pai e a mãe é grande e os filhos são os pequenos. Aí vem o processo, aí vem Eric Berne, que era o psiquiatra que estudava o ego pai, ego criança, ego adulto. Ego pai, adulto e criança. E aí o Bert Hellinger estudou, Eric Berne, e olhava essa dinâmica. Qual era a posição daquela pessoa, mesmo como adulto, qual era a dinâmica que ele entrava? Ele era criança ou era o pai da situação? Ele estava infringindo qual hierarquia? Se ele tem que ser o adulto, por que ele está na posição de pai? Se ele tem que ser o adulto, por que ele está na posição de criança? Então aí vinha a avaliação do Hellinger, né? Da visão das constelações, ele estava avaliando o comportamento. E aí ele falou, peraí, a hierarquia aqui é o seguinte, o pai é o responsável. A criança, ela não tem que assumir responsabilidade, porque ela é pequena. Se ela está na fase até os 5 anos, ela só está aprendendo. Por que essa criança, desde os 5 anos, é obrigada a sentir responsável de tudo que acontece com ela? Por que ela tem que sentir que ela é responsável por isso? Por que essa criança tem que passar por isso e assumir essa responsabilidade e essa culpa? Então a gente vai entendendo que existe a ordem do amor, está ligada a um processo de lei sistêmica. E se a gente começa a infringir essas leis, quem está errado é a gente. Por quê? Porque a gente acha que o que é certo é levar as famílias nas costas. Porque meu pai não era capaz, minha mãe não era capaz, eu tenho que levar a família nas costas. Eu tenho que ajudar as pessoas. Então, assim, na hierarquia, na lei da hierarquia, o seu pai entrou, Felipe, legal. Na lei da hierarquia, o pai é o grande e a criança é o pequeno. Então, por exemplo, se você é pai hoje, quando o seu filho era criança, o que você fazia com ele, total responsabilidade sua. Total. Por quê? Ah, mas não sabia o que fazia, não fiz por mal, mas machucou profundamente o seu filho. E feriu e marcou, carimbou. Esse carimbo, esse jogo dinâmico de sofrimento, precisa ser devolvido do filho para o pai. Ah, e agora o seu pai, e o meu pai, quando eu fazia quando criança, o que o seu pai fez com você quando você era criança, foi ele que fez. Também você precisa tirar de você. Você não precisa mais levar. Você não precisa se sentir responsável pelo sofrimento, pelas agressões verbais, pelas agressões físicas, que isso não é saudável. Ah, mas antigamente tinha que bater. Bater é o certo. Mas para uma criança que não entende nada, ela não entendia por que ela estava sofrendo aquilo. Hoje, depois de adulto, eu achei que não. Foi assim que eu me tornei mais homem, mais forte na vida. Quem disse? Quem disse que isso não marcou, isso fez você uma pessoa mais arredia, justiceira, que quer se vingar das pessoas, ou que quer que as pessoas paguem porque seu pai fez isso com você? Quem disse que isso é saudável? Então, essa forma de pensamento vem de uma estrutura familiar de gerações genéticas.
A gente traz da nossa genética várias informações, várias coisas ancestrais doentias que vêm lá na época da escravidão, vem lá na época do feudalismo. Isso vem, aí vem guerras, vem um monte de coisa que vai passando por gerações. Isso marca e vem traumatizando gerações e gerações. Então, eu hoje, por exemplo, tenho meu filho, minha esposa está grávida. Tudo que acontece com meu filho é responsabilidade minha e da minha esposa até os 5 anos. Depois dos 5 anos até os 11, ainda tem bastante responsabilidade nossa, mas eu tenho que ensinar meu filho a ser independente, cada vez mais. Então, se eu, por exemplo, mimo meu filho, eu sou responsável também. Porque depois de uma fase, ele precisa crescer, ele precisa ser adulto, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa se inspirar em história que faz ele ganhar dinheiro, para ele ter liberdade na vida. Então são vários fatores que dentro da hierarquia que a gente precisa entender as ordens do amor. E muitas das vezes, o que eu percebo aí, as pessoas fazem o que elas acreditam que é certo e elas estão fidelizando o seu sistema familiar. E o senso de justiça, o gatilho da justiça está tão impregnado na sociedade que está criando conflitos. Pessoas que se amavam muito, que eram profundos amigos, que estão tendo raiva do outro, que não querem nem ver a cara do outro. Que o amor estava mais forte, agora não. O gatilho da justiça, e a justiça, que acredito que a política é certa e errada, faz você estar mais presente em mim do que o amor que eu tinha pelo meu amigo ou pela minha família. Então, aí a gente tem que avaliar os comportamentos, porque existe sim, historicamente falando, isso é epigenética, não sou eu não. A epigenética estuda sobre memória celular, e cada memória, a gente tem trilhões de células no corpo, e nosso corpo tem a memória de tudo que a gente passou, e de toda a parte genética, e de todo o comportamento que vem do papai e da mamãe. Também vem na memória celular. Isso quem fala é epigenética, não sou eu. Estudos foram feitos com ratos, de geração a geração, que estava ali, o rato estava passando por um choque, aí vinha um cheiro junto, colocava um cheiro com essa rata, aí fazia ela passar aquele choque e o cheiro junto, traumatizando aquela rata. Aí quando nasceu o filhote, quando vinha aquele cheiro, aquele filhote daquela rata ficava hipnotizada por aquele cheiro, porque achava que passaria por mesmo trauma, que era um choque. Choques mesmo, elétricos. E aí o filhote do filhote também tinha medo daquele cheiro. Então eles fizeram estudos que o comportamento de sofrimento vai por gerações. O comportamento doentio passa por gerações. Isso é estudado, isso é feito no laboratório. Isso não é uma questão só de terapeuta, isso é uma questão de estudo, de ciência. E aí hoje a gente vai entendendo que quando a gente passa pelo processo de sistêmico, de desconstrução sistêmica, porque aí eu não vejo só de falar de colocar cada coisa no seu lugar, não. Eu falo em desconstrução. Por que desconstrução? Precisa tirar o que está fazendo você ficar doente. Precisa tirar aquilo que está tirando dinheiro da sua vida. Porque você está sem recurso para colocar comida em casa. Porque está repetindo o padrão sistêmico familiar. Muitas das vezes sim. Não é 100%, mas muitas vezes sim. Porque olha que dinheiro é um problema, dinheiro é errado. Como eu dei exemplo lá no começo da live, da questão do filho, o pai falando para o filho, traumatizando esse filho. Que quem estuda não tem dinheiro. E não quer dizer que quem estuda não estuda. Não estou entrando nesse mérito, mas o pai traumatizou seu filho assim. Então, todas essas informações vêm, sim, das nossas gerações. E a gente tem que ter coragem para devolver todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa doença sistêmica para os que vêm atrás, os ancestrais. Eu tive coragem, eu falei com a minha mãe, falei com o meu pai, eu devolvo para eles, eu tive coragem para devolver muitas coisas. Não é porque eu estou falando aqui, não, eu faço antes de falar. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer antes de falar. Então eu prefiro fazer, eu prefiro ensinar a fazer aquilo que vai ser saudável para a sua vida. Eu não estou dizendo que aqui o que é certo é errado, aquilo que você acredita certo é errado. Eu estou aqui fidelizando o que é saudável, o que é cientificamente saudável. Se me provar o que você acredita é saudável, me prova, faz um laboratório que dizer que fazer justiça com a própria mão
ou fazer brigando por política saudável, me prova. E aí eu realmente vou ficar quieto. E aí eu vou dizer, sou como um cientista, como uma pessoa voltada à ciência, uma pessoa que gosta de estudar, eu vou ver. Se é saudável, eu vou apoiar. Não é porque eu sou de direita e esquerda, não. Porque eu fidelizo aquilo que realmente faz bem. Aquilo que transforma a vida de um ser humano. Que faz sair dele da depressão. Faz ele sair da miséria de vida que ele está passando. Fazer ele passar por problemas e dificuldades na vida. Eu não quero que essa pessoa ou você passe mais por isso. Eu quero que você saia disso. Largue isso do seu coração, largue isso da sua mente. Você não é obrigado a fidelizar mais isso. Isso está na memória celular, está ligado à sua família. Você não é obrigado a ter raiva, ódio, nem dos parentes, nem das pessoas, nem do mundo. Porque o ódio e a raiva vêm do sistema familiar também. Os conflitos vêm do sistema. Você não é obrigado mais a fidelizar isso. Porque a autoridade é pessoal. Eu estou permitindo e me autorizando a fidelizar aquilo que me faz mal. Então, quando a gente faz o processo terapêutico, é de desconstrução, para que você tenha autoridade de dizer, isso realmente é saudável, isso realmente me faz mal. Para você enxergar isso, para isso ser desvendado. Isso vem à tona, você vê que aquilo que está te levando ao buraco, a uma vida difícil, uma vida problemática, uma vida amarga, uma vida de sofrimento. Então, quando eu falo de gatilhos, que os gatilhos têm uma função, que é desengatilhar informações dentro da gente, e desengatilha o quê? Coisas ruins, coisas boas. Sim. Só que eu tenho que separar o joio do trigo, porque a autoridade de aceitar aquilo é minha. Se eu estou sofrendo, a responsabilidade é minha. Por quê? Porque eu estou fidelizando o sofrimento familiar, mas no fundo eu estou autorizando isso acontecer. Então tudo isso é importante a gente compreender. Tudo isso é importante a gente entender o que realmente importa, o que realmente faz a gente ser feliz, o que realmente faz a gente ter uma vida incrível. Quando eu falo de você ter grana no bolso, não estou falando que você tem que ter poder, estou falando que você tem que ter recurso para ter uma vida incrível. Estou falando que você tem que ter dinheiro para mostrar que você é mais que as pessoas. Estou falando que você precisa de ter dinheiro para você transformar a sua vida, para você ser uma inspiração. Para que as pessoas que estão ao seu redor se inspiram. Quanto mais luta e transformação de vida você tem, você inspira. Transformar o corpo, emagrecer, isso é um processo que eu hoje estou passando. Eu quero transformar meu corpo. Eu quero ficar magro. Isso é um processo de transformação. Eu quero inspirar não só as pessoas ao meu redor, como meu filho, como as pessoas que realmente importam. E esses gatilhos saudáveis é o que eu quero construir ao meu redor. E ter dinheiro é um estado de transformação. Muitas pessoas não querem dinheiro, não querem viver uma vida cheia de recursos. Por quê? Porque acham que precisa ter aquela vida miserável, doentia. Fideliza aquela vida doentia. Fala, não, imagina ter dinheiro, ter recurso. Não, você pode ter recurso. Você pode, com recurso, salvar a vida de muitas pessoas. Por que salvar? Porque no mundo tem recurso para todo mundo. Muito. Se a gente está permitindo não ter recurso, aqueles que têm doenças de poder, tá com recurso. Tá com recurso de todo mundo. Porque ele não está deixando os outros que são saudáveis ter recursos para ter uma vida saudável, para comprar aquilo que realmente importa, dar uma comida boa para a família, poder viajar, poder fazer coisas boas nesse mundo, para gerar coisas boas nesse mundo. Para mim, hoje, o recurso é um estágio de transformação. Quanto mais recurso eu trago para a minha vida, mais eu sou uma pessoa transformada. Mais a fase de vida eu estou passando. E é isso que a gente precisa quebrar. A gente precisa quebrar essa questão que o dinheiro é um problema. O dinheiro não é problema. Recurso é uma coisa extremamente saudável e transforma a nossa vida. E se você não está tendo o recurso que você quer hoje, porque você tem alguma dor de estimação aí, que você não quer largar. Alguma dor que você está fidelizando do seu sistema familiar, que você não quer largar. Porque você quer manter aquela forma de pensar, aquela forma de agir, que você acredita que é o certo. Mas quem diz que é? Quem diz que é saudável? Então, recurso é algo que é transformador. Eu olho hoje o dinheiro não como problema, eu olho como transformação. Com coragem de transformar a nossa vida. Coragem de a gente desenvolver.
Então, a live de hoje sobre gatilhos, ou você perde seu tempo fazendo justiça com política, religião, futebol, ou você ganha o seu tempo trazendo recursos para a sua vida, que vai fazer a sua vida ser incrível, transformar a sua vida pessoal e você transformar a vida das pessoas que estão ao seu lado, como você inspirando elas, apoiando, dizendo que elas são capazes também de fazer isso. Essa é a grande diferença de pessoas que querem fazer alguma coisa, que param de ficar procrastinando, reclamando, mas têm coragem de transformar a vida e largar a dor de estimação. Essa dorzinha que fica ali, não, mas eu não quero mudar, porque está doendo aqui dentro. Dói mesmo. Transformar dói. Porque tá tão apegado à dor que é difícil largar. Dói mesmo. É difícil você entregar esse sofrimento, essa fidelização sistêmica. É difícil você entregar. Coitado deles, eles vão sofrer, meus pais vão sofrer, recebendo aquilo que de errado que eles fizeram comigo. Porque eu sou uma pessoa boa e eles são pessoas que fizeram porque eles não sabiam. Eu sou uma pessoa boa, eu não quero ver eles sofrendo. Não é questão de sofrimento e dor para os pais. É questão de devolver a responsabilidade, a carga responsável. Não é uma questão de dizer, nossa, meu pai vai sofrer porque está carregando aquele mal que ele me fez. Não é a força da troca saudável não é uma vingança. Eu não estou vingando meus pais. Eu só estou devolvendo a responsabilidade. Isso é um estado de ação justa. Isso está ligado às ordens do amor. Eu não sou obrigado a levar os traumas que vieram do meu sistema familiar para o meu filho. Porque ele é a minha próxima geração. E não sou obrigado a levar isso para a minha vida. Eu devolvo meus pais. Se meus pais querem devolver para os pais deles, eu vou apoiá-los. Mas se eles não querem, eu vou respeitá-los. Mas daqui para frente, eu preciso seguir em frente. Exatamente, Felipe, eles são grandes, eu sou pequeno. Exatamente esse é o papel, porque quando você coloca a total responsabilidade nas costas dos pais, é honrá-los como grande, como seres grandes da sua vida. Mesmo coisas boas ou ruins. Eu responsabilizo eles das coisas boas e ruins, mas só que as coisas ruins, doentias, eu deixo com eles. E as boas, deixa eu manifestar na minha vida. Deixa eu inspirar a minha vida. E é isso que importa. Várias coisas que eu tive com meu pai que não deixavam ver as coisas boas dele. Quanto mais eu devolver as coisas ruins para ele, agora eu consigo ver só as coisas boas. E isso me inspira. Isso me admira. Eu começo a admirar o meu pai. As partes boas que ele tem. E as partes doentes, deixa com ele. O que eu posso fazer? Minha mãe é a mesma coisa. E os meus pais, eles podem fazer o quê? Entregar para os pais deles, não para mim. E meu filho? Entregar para mim. Se eu estou agindo errado com meu filho, eu sou responsável. Mas até quantos anos isso? Até 11 anos, mais ou menos. São as fases que mais machucam, que marcam muito. Então, a gente acredita que a gente é ser um ser humano maravilhoso, bondoso, incrível, porque a gente carrega os problemas dos pais. Que eu vou salvar a minha família, porque todo mundo é ovelha negra e eu sou um anjinho que veio do céu para salvar todo mundo. E eu sou um anjinho incrível, maravilhoso, que eu vou fazer todo mundo feliz. E vou mostrar para todo mundo que agora eu sou capaz de trazer o bem-estar de todos. Quer dizer, eu estou tratando os meus pais nesse lugar como crianças inconsequentes e eu como um adulto maravilhoso. Ou um pai deles, ou mãe deles. Aí eu estou infringindo a ordem sistêmica. Gratidão por tudo, pois se não fosse por Deus e eles, eu não estaria aqui. Exatamente. Essa gratidão pelos pais é importante, né, Felipe? Agradecer eles é importante. Responsabilizar eles também é importante. É isso que a gente precisa entender. Não é aqui, a troca saudável não é um estado de uma justiça vingativa. É ser justo na ação, é diferente. É ter uma ação correta. É uma ação correta. Deixar toda a carga de responsabilidade com eles. Só isso. Mais nada do que isso. E a história que eu falei lá no começo, esse menino hoje, ele quer se vingar do pai. E eu falei para ele que isso é um veneno. A vingança de querer que o pai fez tudo errado na vida dele, está envenenando a vida dele, faz ele ficar preso. Ele não faz nada na vida, ele só sente ódio do pai. Ele não faz nada, não trabalha, não faz nada. Ele vive no ódio. Então isso é um veneno.
tá? Isso é um veneno. Isso deixa a pessoa envenenada, deixa a pessoa presa na situação. E isso não é saudável. Agora, quem construiu ele ter ódio do pai, quem construiu o sentimento de vingança, foi a ação, as ações que o pai teve com ele. Aí sim, o jogo emocional que ele entra é a responsabilidade do pai. Não é a vingança, não é o veneno. Não precisa querer, ele tem vontade de meter porrada no pai dele. Tá vendo como isso acontece? Isso não é saudável. A pessoa vive pensando nisso, ela fica presa, imersa. Que esse é o senso de justiça. E eu falo isso muito, eu falei muito aqui do gatilho da justiça. Isso fica muito preso. Magoa uma água ruim que bebe querendo fazer mal ao outro, mas na verdade faz mal para si mesmo. Exato. Exato. Porque quanto mais a gente aprofunda no estado de mente, a gente precisa clareza. Isso é importante a gente entender. A clareza, quanto mais claro fica a situação, mais o amor se manifesta, mais a vida se torna iluminada. E o que tira uma vida clara, uma vida saudável? As doenças, os comportamentos doentios e esse jogo emocional de justiça, de raiva, ou de vitimismo, ou de reconhecimento e aprovação. Então a pessoa fica naquele jogo ali com os pais. Isso assombra, isso vicia, a pessoa fica viciada, ela fica imersa nisso. Então quando a gente passa pelo processo de desconstrução, a gente fala o seguinte, você precisa deixar isso com os pais. E você precisa ter clareza o que é saudável, o que te inspira. Porque no fundo, o que a gente quer de todo mundo é um apoio. Isso é um estudo. No fundo, a gente precisa de um apoio. E o primeiro apoio que a gente espera é dos pais. E geralmente a gente não recebe isso deles porque eles estão doentes. Mas como criança, a gente não é responsável por isso. Então a gente precisa só levar aquilo que pode despertar dentro de mim um apoio, uma inspiração. Legal. Aí eu entendo que isso pode ser claro na minha vida. Eu posso trazer apoio para mim mesmo, construir uma vida saudável, trazer recursos, fazer um monte de transformação pessoal. E essa transformação pessoal eu posso ser um apoio para o meu filho, ou para minha esposa, para os meus amigos. E essas inspirações me levam o quê? Identidades saudáveis na cabeça de provavelmente quem realmente importa, que é da criança. Eu deveria falar, meu filho, você tem que ser assim, isso não é apoio, isso é obrigação. Mas eu posso ter um comportamento que inspiro ele a ter essa visão de vida, de inspiração de vida. Isso sim. Tá? Eu fiquei falar aqui no final da live como a gente parar de entrar nesse jogo de raiva. Como você consegue sair dele, tá? Isso é uma coisa muito legal que eu aprendi e é muito bom a gente descobrir isso. Como você consegue sair desse jogo de raiva? Quando vem a sensação de justiça, de raiva, como você sai daquela sensação? Não é tão fácil, tá? Mas isso é rápido e te ajuda a quebrar isso, tá? Ajuda realmente a sair desse jogo. Como fazer isso? É muito simples, muito simples. Quando você percebe que você está nesse jogo de raiva, de ódio, de justiça, quando você percebe que você está nisso, ou você está no trânsito, está com raiva, o que você pode fazer? Existe dentro da gente uma coisa que eu chamo de função fera, que é o cérebro reptiliano. Todo mundo tem uma fera interior, que é um instinto. A fera, ela tem sabor. O sabor dela, sabe qual que é? De quebrar regras. Então, o que você pode fazer na hora? O que eu preciso agora é quebrar regras. Só que as regras, quando você quebra ela pode ser uma regra de maneira prejudicando alguém ou fazendo bem a alguém. Então você pode dizer, no fundo eu quero quebrar regras. Aí você, na situação que você está com raiva, e você sente a sua fera ali, dentro de você. Aí quando você fala, eu quero quebrar regras. Quando você faz esse acordo que eu quero quebrar regras, você quebra a raiva no meio. No meio. O ódio, a vingança, a justiça, quebra ela no meio. Aí quando você fala que eu quero quebrar regras, aí você não é obrigado ali a fazer alguma coisa de ruim. Você não é obrigado a fazer algum mal. Não é isso. Quebrar regra é quebrar regra. Agora, a regra, ela pode ser construir uma regra nova. Eu posso construir uma regra nova que traga uma coisa fora da casinha, uma coisa... seja bem-vinda. Então, eu posso trazer uma regra nova, eu posso trazer uma regra nova para a minha vida, ou eu posso ficar na situação ali de vingança. Então, atrás da raiva,
atrás da senso de justiça, vem a fera. A fera é a função que tem um instinto humano. E a fera, ela no recurso, ela quebra regras, traz regras novas. Mas regras novas que seriam o quê? Trazer novas formas de pensar, novas formas de agir. Então, no fundo, eu quero quebrar uma regra. Quando eu falo, eu quero quebrar uma regra, mas não sei que regra que eu vou fazer, você já fez um acordo com a sua fera que fique em paz. Não precisa ficar brigando com ninguém. Fique em paz. Então, quando você está numa situação de justiça, numa situação de raiva, de ódio, ou que você não acha certo, olha para dentro da sua fera interior e fala assim, no fundo você quer quebrar a regra. Fala isso pro seu corpo. E você libera essa energia. Libera totalmente. E permita-se trazer uma nova regra, fora que vai ser saudável para a situação, que vai ser mais inteligente. Isso é inteligência emocional. Vai ser mais inteligência. Você não precisa lá bater, porque quando a pessoa vai lá e machuca a outra, porque ela quer quebrar uma regra. Ela quer ir com outra regra social, ela quer machucar o outro. Essa é a intenção da fera. Se você entende que essa é a intenção, você pode, eu quero quebrar a regra, mas eu posso fazer uma coisa diferente do que essa. Se eu quero fazer uma coisa diferente dessa, eu posso fazer uma coisa boa, mesmo querendo quebrar a regra. Então isso é uma técnica, tá? Que eu aprendi. E todo mundo tem esse instinto no corpo, todo mundo tem essa faculdade de quebrar regras e fazer coisas novas, trazer coisas novas ao seu redor. Sem precisar ficar discutindo, brigando, entrando em situações que não vão levar a lugar nenhum. Quando você permite que a sua fera acalma, quando ela entende que ela pode se acalmar, você pode focar a sua energia naquilo que realmente importa, no que vai trazer recursos financeiros, recursos emocionais, que vão trazer recursos de inteligências até, desenvolvimento, de criação, de comunicação, né, de articulação, coisas que podem realmente trazer coisas importantes para a sua vida. Então, é importante sair daquilo que te faz mal, tá? Muito importante. Então, essa live de hoje é sobre gatilhos mentais. Ficou muito bem claro aqui que os gatilhos manobram massa, né? Vários tipos de gatilhos que manobram a massa e faz a massa gastar a sua energia, seu tempo em coisas que não são boas. Avalia o que você está fazendo com a sua vida, avalia o que você está passando e quais são os efeitos colaterais das suas ações, porque é uma coisa que soma. Quanto mais você age de maneira ruim, quanto mais você age de maneira que não vai trazer resultado saudável, mais você paga um preço alto por isso. Paga um preço caro, sofre muito. Sai mais caro para você passar por isso. Então, é muito importante você não viver mais isso. É muito importante você não sofrer mais essa questão. Porque para você parar de pagar esse preço alto, esse sofrimento que você vive, a gente tem que passar pela transformação. E a transformação, ela dói. Mas dói mais, sabe o quê? Viver uma vida inteira sofrendo, tendo os mesmos resultados sempre. Isso dói mais. Pode ter certeza que isso é muito mais caro. É melhor você se transformar, buscar a transformação pessoal, ser uma inspiração para você mesmo ou mesma e para as pessoas que estão ao seu redor. Isso não tem preço. Dói se transformar, mas é importante. É importante a gente transformar para aquilo que realmente importa. O que eu quero me transformar? Faça essa pergunta, para onde eu quero ir? O que realmente me inspira, o que me faz bem? Para que eu quero ver uma vida saudável? E vamos manter aquilo que realmente importa. A sua felicidade e o que te faz bem. Até mais!